Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Mais um vídeo. Tô tentando aí postar um vídeo por semana. E nesse vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a nossa origem verdadeira, talvez de onde a gente veio. Então fica aí, vamos pro vídeo. Valeu! Então vamos lá. Voltando, eu tô aqui fazendo esse vídeo totalmente amador, então o som ainda não pode ficar muito bom. Vou ver se eu consigo providenciar um fone para que o som fique um pouco melhor. Mas basicamente, eu queria falar um pouco sobre o livro russo lá das espécies alienígenas, que é um livro que fez bastante sucesso, mas umas pessoas falam que é real, que é fake, enfim, que ali tem catalogado mais de 40 espécies, desde os greys até os pleiadianos, ou os que são semelhantes a nós, que são muito parecidos. Só que ele aborda muito como um ponto que vem de fora. Eles vêm de fora e se alojam aqui na Terra. Dizem, isso é algo recente que eu soube, pesquisando, vendo esses vídeos aí que a gente gosta de ver, assim como eu estou tentando ser mais um desses, que o nosso DNA pode ter vindo no cometa, ou no meteoro, ou nesse corpo celeste aí que caiu na Terra e eliminou de forma progressiva os dinossauros, os répteis, né, que dominavam a Terra até então durante milhões de anos. E o nosso DNA veio de fora. O nosso código genético, enfim, quem já viu aquele filme Prometeu vai entender um pouco. Quando os arquitetos, né, que são de outro planeta, eles vêm para a Terra, inclusive eles são da constelação de Órion. Se você pegar quase todas as mitologias, a parte da astrologia de todos os povos, desde os maias até os chineses, enfim, remete à constelação de Órion. Então, no filme Prometeu retrata bem que eles percebem que tudo indica para lá e mandam uma missão, uma nave para lá para tentar achar esse planeta onde surgiram os nossos arquitetos, que arquitetaram nós como nós somos. E mostra basicamente, um arquiteto desse ele vem para o planeta Terra e ele se desintegra na água. E a partir dali começa a vida. Essa é uma das explicações desse tipo de criação nossa, né? E outra que o nosso DNA veio de fora, né? Veio de outro planeta, junto com esse cometa que caiu aqui, com esse meteoro lá no México, lá. Chicxulub, não, esqueci o nome lá da cratera. Mas assim, você percebe, eu não sei você, mas eu tenho essa consciência que nós não somos daqui. Não somos, isso daí eu tenho certeza. Porque nós somos diferentes de todos os animais. Nós somos autoconscientes. E a autoconsciência, ela é um erro, assim. Se você for pensar do ponto de vista da natureza, você cria um ser autoconsciente como nós, e ele fica totalmente dissociado da criadora dele. Criou uma criatura, que somos nós, capaz de destruir a criadora, que é a natureza, como nós temos feito desde sempre, né? Desde quando a gente descobriu o fogo, basicamente o fogo ele serviu para, no início, como era mais, a gente aproveitava dos raios, das secas, o fogo que acontecia de forma natural, a gente aproveitava carcaças e se alimentava. Depois que o ser humano conseguiu descobrir como produzir esse fogo, com as pedras, com a madeira, a gente passou a tacar fogo em grandes áreas. E depois de só pegar o rescaldo daquilo. Então a gente começou a predar o ambiente a partir do momento que a gente descobre o fogo. E depois a agricultura. Mas a agricultura tem a contrapartida, que se você destruir não dá mais nada naquele solo. Só que o fogo, ele começou a devastar muito o planeta Terra. Muito, muito, muito. E esse é um dos motivos também que falam que a gente se desenvolveu porque a gente passou a comer uma comida, está lá no livro do Harari, né? Que a gente passou a comer a comida já assada, então o nosso organismo passou a despender menos energia para processar o alimento. Enquanto o animal, as outras espécies, comem in natura, a gente passou a comer já mais fácil de ser digerida, né? E aí sobrou mais energia para o nosso cérebro se desenvolver e crescer. Essa é uma das explicações até que o Harari dá, lá naquele livro que ficou famoso, né? Mas se você pegar, tem muito nada de novo ali não, é um compilado de muitos conhecimentos. Mas é uma boa sugestão, Sapiens. Então, voltando para o assunto, essas raças, que segundo os russos aí são mais de 40, os americanos também com certeza têm catalogado isso, e mais de 40 também, talvez mais de 100. Então, eu acredito
tem aquela explicação, que pode ser do mundo espiritual, que pode ser de fora do planeta, que pode ser de dentro do planeta. Mas um questionamento muito intrigante que eu tenho é: o que é mais fácil, sermos nós, com alteração genética, que nós mesmos fizemos em nós, como a China já faz alteração genética, nos Estados Unidos, todo mundo já faz alteração genética. Isso daí já está massificado. O que antes era um tabu, quando clonaram a ovelha Dolly, hoje é algo banal até, essa alteração genética que é feita. Então, talvez sejamos nós mesmos. Sejamos nós no futuro. Voltando, porque assim, o que você acha mais complexo? Seres desse tipo, totalmente disformes, sabe? Viajar por entre as galáxias, por entre as estrelas, por entre as constelações, ou nós voltarmos no tempo. É muito, assim, pensando de forma lógica, não fisicamente, mas de forma lógica, é muito mais tranquilo a gente voltar no tempo do que viajar por entre as galáxias. E seres corpóreos. Se fossem seres de luz, como a espiritualidade explica, os exilados de capela, enfim, que são mais almas, mais seres de luz, tudo bem. É possível. Eles viajam acima da velocidade da luz, na velocidade da luz, eles não estão presos às leis da física. Agora, quando vocês veem seres assim, desse tipo, sabe, com uma biologia totalmente frágil, com uma composição frágil, com uma composição ósseo, muscular, esquelética, é muito complicado. E tão semelhantes a nós, por mais que tenha alguns que sejam reptilianos, mas assim, o arquétipo deles é muito parecido conosco. Perna, braço, cabeça, 2 olhos, boca, nariz, enfim. Se tem boca, tem um sistema digestório. Se tem nariz, tem um sistema respiratório. Se tem olho, tem um sistema neurológico complexo. Então, assim, não são algo distante de nós. Agora, quando você fala de seres de luz, tudo bem, eu aceito essa viagem dos exilados de capela, que, por exemplo, vieram para cá e cada um com sua característica naquele sistema lá que eles viviam, formou um povo aqui na Terra. Isso explica muito a distorção e a diferença entre os povos. Como é que o chinês que está ali é de uma forma e o indiano que está ali fazendo fronteira com ele é totalmente diferente, sabe? Não tem como ser algo só cultural, só de formação de povo. Tem algo a mais. Eu acredito nisso. Tem algo a mais da nossa Matrix aí, talvez. Ou seja, o nosso código de programação. Cada povo nosso código de programação. Se você quiser levar para essa teoria do mundo virtual que a gente vive. Que também é muito provável que isso seja real, como eu já falei nos outros vídeos, que o Elon Musk também é um dos caras principais que falam isso, que a gente vive numa simulação, e é bem provável. Então, todas essas raças alienígenas, eu acredito que sejam frutos de alteração genética que nós lá no futuro fizemos e elas estão voltando para cá, por algum motivo. Algum problema que elas estão tentando acertar, alguma informação que eles estão tentando pinçar, algum código genético não alterado, por exemplo, dos animais que eles estão tentando pegar, ou o nosso. Dizem assim, que as pessoas que são abduzidas, normalmente, elas têm algo de familiar. É algo assim, que o pai já foi, a avó já foi, o bisavô já foi, e assim vai remontando até os anos longínquos aí. Então é algo que eles vêm acompanhando essa evolução genética. Possivelmente seja até os nossos descendentes que lá na frente fazem a pesquisa genética, conseguem viajar pelas camadas ali do tempo, do espaço e chegar até a origem deles. Talvez seja esse o principal motivo. Então, assim, eu creio que sejam seres da nossa ordem de vida, só que com uma outra... Como é que a gente pode falar? Uma outra... Pelo decorrer do tempo, um outro tipo de composição social e neurológica. Para eles, o afeto, essa coisa das relações humanas que a gente tem um com o outro, seja algo que já é trivial, que é algo que não desenvolve a forma deles de viverem ou de enxergarem a vida, ou de enxergarem o mundo como, na verdade, eles devem enxergar. Um mundo mais frio, mais tecnológico, de experiências menos táteis, sensoriais e mais mais cerebrais mesmo. Uma vida voltada para dentro, para o cérebro. E pouco contato um com o outro. São mais robóticos, né? Mais máquinas mesmo. E a gente está iniciando esse processo. Também eu já falei nos outros vídeos. Mas eu acredito que a gente esteja iniciando esse processo de robotização. Talvez tudo isso tenha começado a acontecer na nossa geração aí. Da geração que já está nascendo num mundo totalmente virtual e não conheceu o mundo antes do mundo virtual, de redes sociais, enfim.
Então, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei o que você pensa a respeito sobre isso, mas há uma grande probabilidade. Uma coisa que eu tenho certeza, assim, que nós não somos daqui, porque nós somos o único ser desse planeta que nunca está adaptado ao meio. A gente chega num lugar, a gente asfalta, a gente derruba árvore, a gente vive dentro de um automóvel, porque o andar pra gente se torna algo difícil, dói, os nossos músculos doem, o nosso organismo ele se degrada rápido. É como se a gente vivesse num mundo carnívoro, que o tempo fosse um animal carnívoro, que nos devorasse a cada dia. E a gente luta para sobreviver. A gente meio que não luta para viver. O nosso corpo, ele tá brigando constantemente para sobreviver. Seja de inimigos internamente, quanto de inimigos externamente. Seja a temperatura, seja a seca, seja o clima, seja a falta de condições do ar para respirar, ou seja de infecções internas, seja de má funcionamento de algum órgão, de uma célula que se reproduz errada, que gera uma doença. Então, assim, é muito complicado a gente estar aqui nesse planeta. Eu acredito que seja um planeta prisão, não um planeta de prova de expiação, eu acredito que seja um planeta prisão, que o nosso espírito, a nossa alma está presa. Eu não sei se vocês às vezes sentem essa sensação de estar preso num corpo, desse sufocamento, dessa coisa urbana, né? Por isso que diz que quando a gente vai para a natureza e sai desse mundo urbano, o nosso organismo ele se adapta muito mais fácil e o nosso corpo passa a trabalhar melhor. Praticamente a gente entra num contrassenso aí de que por que na natureza a gente fica mais apto a viver, o nosso corpo fica mais pacífico e no ambiente que nós construímos para nós, seja uma casa, seja um asfalto, seja uma rua, seja um ônibus, seja um carro, nós ficamos mais confortáveis. Então por que no que a gente não fez a gente está confortável, de certa forma? Por exemplo, andando no mato, descalço, mergulhando no mar, a gente está mais relaxado do que no ambiente que a gente cria. Então, são muitos pontos aí que a gente vai destrinchando. E a minha função aqui é tentar instigar, de certa forma, esses pontos em vocês e alimentar essa curiosidade de tentar buscar certos conhecimentos que ficam abaixo da superfície, né? Tentar olhar para o céu, às vezes, que às vezes a gente passa meses sem olhar para o céu, sem olhar para a nuvem, sabe? Eu viajo muito fazendo isso. Às vezes eu olho para o céu assim, fico olhando para as nuvens, aquela perfeição, aquela beleza, quantas pessoas estão só... tomara que eu chegue logo a 50 inscritos para eu tentar fazer mais, para tentar conseguir fazer live, porque por enquanto não dá para fazer live, porque o canal é bem pequenininho. Fiz no Instagram, se vocês quiserem seguir também a Sintonia Ultraterrestre. Então, forte abraço, o vídeo já está com 15 minutos. Tudo de bom para vocês. Tchau.